Olha, todo dia você que acompanha aqui o nosso jornal multiplataforma, queria lembrar você também que nós estamos no YouTube quando você quiser rever os nossos entrevistados. Nós temos aqui uma série de pessoas convidadas para a gente ter uma ideia das mudanças pelas quais a nossa sociedade está passando e aquelas que estão mais próximas da gente. Por exemplo, vamos tomar como exemplo o campo da educação. A professora Gabriela Tessitori, que é professora de comportamento contemporâneo da FAAP, gentilmente está aqui para conversar um pouco conosco. Gabriela, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. É meu, Heraldo. Gabriela, o que está mudando mais para o professor? Que tipo de tecnologia tem chegado na mão do professor para que ele possa dar melhores aulas e que os alunos possam entender melhor o conteúdo que ele expõe? Olha, tem muitos professores que enxergam a tecnologia como um vilão, né? Então, muito se questiona hoje em dia na educação o fato de que o aluno já tem acesso ao conhecimento, então qual é o papel do professor nesse processo, sendo que o aluno já tem na internet à disposição todo o conteúdo que ele quiser. Então, isso torna, do meu ponto de vista, a experiência de ser um professor muito mais livre, porque você pode experimentar mais em sala de aula, você pode criar outras coisas e exercitar capacidades que não necessariamente sejam a busca ou decorar um determinado conhecimento, mas sim um exercício de um conhecimento crítico, de uma capacidade reflexiva, uma vez que a gente sabe... Mesmo eu, quando esqueço alguma coisa, por exemplo, algum dado em sala de aula, eu peço, por favor, você pode procurar no Google, ver para mim qual que foi a data, como não foi atrapalha? Exatamente. Atrapalha também, claro. Atrapalha do ponto de vista da atenção do aluno. Da atenção, porque sim, a gente tá. compete com a tecnologia. Claro. Mas eu me sinto privilegiada desse ponto de vista, porque sendo uma professora de comportamento contemporâneo, eu trato de questões atuais. Então, a gente fala sobre a quarta revolução industrial, sobre inteligência artificial, sobre algoritmos, sobre redes sociais, sobre aquilo que interessa a eles. E como metodologia, sim, eu acho que as novas tecnologias obrigaram o professor a rever um pouco a sua metodologia em sala de aula, para não ficar só naquela questão da aula expositiva e propor exercícios que ponham o aluno para pensar e para participar junto da aula como um coautor da aula e não como uma pessoa passiva, simplesmente recebendo. Posso entender que, vamos dizer, que o celular que eu tenho aqui no bolso, ele passou também a ser um instrumento didático de ensino? Sim, sim. Ele ajuda? Ele ajuda. É claro, tem essa outra questão de atrapalhar a atenção. Não pode ficar lá olhando no Zap. Exatamente, nas redes sociais aí não dá. Mas ele ajuda. Com certeza ele nos livrou de algumas tarefas e nos deixou um caminho mais livre para experimentar outras desse ponto de vista da metodologia mesmo. Então, você pode ter... tem muita gente que trabalha com novas metodologias e que usa o celular em sala de aula. Os alunos aprendem com games, os alunos aprendem interagindo nas redes sociais. Então, isso pode ser utilizado como um fator que vai promover um maior engajamento do aluno com a aula, mas também pode promover um desengajamento do aluno com a aula se a aula não se propuser a dialogar com esse novo mundo. Na sua opinião, você acha que houve uma mudança muito radical pelo seguinte: o primeiro instrumento era o giz, a lousa e o giz, depois passou a ser o microfone, depois você tinha slide para projetar, depois você projetava um filme, aí apareceram alguns telões, mas agora tem uma quantidade muito maior de disponibilidade, não é? Eu diria que hoje em dia você pode misturar tudo isso. Essa é a grande beleza de se dar aula hoje em dia, porque você pode tanto misturar uma parte da aula sendo expositiva, com uma outra em que você passa um pedaço onde o filme discute, com outra em que eles vão trazer um pedaço de uma série, vão dizer para você o que eles entenderam dessa série, qual a relação com o contemporâneo, com as questões sociais, políticas, econômicas, subjetivas, psicológicas. Então, está muito mais fluido, sim, essa questão, e mudou. Mudou principalmente o modo como o professor encara o aluno, né? Eu acho que aquela relação Ele tem que se preparar de maneira diferente, o professor? Eu acho que sim e não. Tem uma questão de conteúdo, que é uma questão que... Esse você tem que saber mesmo. Você tem que saber mesmo. Tá.
E acho que sim, tem novos desafios para os quais a gente tem que se preparar, que é o desafio de seduzir esse aluno, de cativar a atenção dele, coisa que antes a gente não tinha que Talvez até de competir. escolher a tecnologia que eu vou usar para passar um determinado Exatamente, conteúdo. exatamente. Eu posso escolher a tecnologia, eu posso escolher a plataforma, eu posso escolher o modo de interação com eles. A gente também tem a disponibilidade de X% de aulas serem à distância, ou então a gente tem a possibilidade de X% de aula, na graduação estou falando mais, Sim. né? Serem de aulas... Ou seja, eu não preciso ir até a escola. Posso fazer da minha casa Pode. via Skype, por exemplo? Pode. Posso. Ou via o programa da faculdade, ou você pode dar uma aula fora do campus. Então, por exemplo, se eu sou uma professora de urbanismo e arquitetura, eu vou sair com os alunos pela cidade, vou mostrar, eu vou caminhar pela cidade e vou mostrar para os alunos, em vez de ficar sentada numa sala de aula, explicando numa lousa, só teoricamente, né? Eu diria que hoje em dia a gente tem uma preocupação em relacionar, em mostrar para o aluno qual é a ligação entre a teoria e a prática. Eles demandam muito isso, mas qual a aplicação prática disso? Eles têm esse desejo de saber para além da teoria, né? Entendo. Onde é que isso pode ser aplicado? Isso, exatamente. No dia a dia, no cotidiano? Exatamente. Eles têm essa atitude mais pragmática, eu diria, de querer saber qual que é a aplicação disso, querer saber por que eles estão estudando isso, né? Uma atitude até mais questionadora desse ponto de vista. Agora, esses alunos do século XXI, eles são mais críticos, menos críticos? Como é que é? Os chamados nativos digitais? Olha... Os que já nasceram dentro dessa nova tecnologia. Que a gente chama de iGeneration ou geração Z, né? Olha, eu não classificaria como mais ou menos, porque há variações internas dentro de uma própria geração, mas eu acho que eles são bem críticos e bem engajados. Eles têm se interessado bastante, eles têm trazido coisas para mim, eles têm sugerido, professor, a gente quer estudar isso, a gente quer estudar aquilo, e isso, eu tenho 10 anos de docência. No começo não acontecia tanto, com uma geração que era mais próxima da minha. Eu já sou tecnicamente millennial, né, como se chama. Quando eu comecei a dar aula muito cedo, eles eram muito próximos a mim e eu não sentia tanto. Eu acho que esse aluno que é nativo digital, ele tem sim um espírito mais crítico, ele está retomando um gosto pelos textos, por um engajamento maior que eu não sentia no começo da minha experiência de docente. Vou te perguntar uma coisa. Você sabe que nós da comunicação aqui também estamos passando, tanto por isso que eu falei para você, o telejornal aqui é em multiplataforma. Eu já nem sei para qual plataforma mais eu trabalho. Eu começo fazendo podcast e termino lá, sei lá, no YouTube. Está tudo junto. O que você acha que vai acontecer com o livro? Porque na época que eu estudei era tudo tinta e papel. Hoje, Sim. por exemplo, a gente está percebendo que o jornalismo impresso está passando também para os bits e bytes. Sim. As revistas estão na internet, os jornais estão na internet. O que vai acontecer? Olha, sim, com certeza, muitos livros vão migrar para plataformas tipo Kindle e leitores. Eu mesma uso muito, não tem mais espaço para livro em casa. Mas o livro como artefato, eu acho que ele vai continuar existindo, até por uma coisa mais vintage, assim. Ele vai continuar existindo como... Não como peça de museu, mas como algo a ser cultivado, assim, porque toda tendência que começa a ficar muito difundida gera uma contratendência, né? Então agora vira tudo digital, agora já tem TED Talks digital porque as pessoas estão com overdose do digital, então elas já querem voltar a ler jornal no papel, porque o jornal no papel não fica pulando. Bolachão ou LP. Exatamente, ou bolachão de LP. Então o livro eu acho que vai seguir essa mesma trajetória, já tem editoras que estão fazendo isso, editoras com livros por assinatura, então que estão mudando os modelos de negócio também, você não precisa comprar o livro, você tem um modelo de assinatura, você assina, devolve o livro. Então acho que vai acompanhando também a própria evolução do empreendedorismo, né, do modelo de negócio que a sociedade também cria. Gabriela, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigada. Muito grato, muito obrigado. Gente aqui conosco, professora Gabriela Tessitori, professora de comportamento da FAAP, nossa convidada, professora de comportamento contemporâneo. Bom, é uma série que você está acompanhando aqui de pessoas e convidados dando uma olhadinha em direção ao futuro. Ok? Com certeza amanhã a gente vai ter um novo convidado aqui para você.